Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo Filosofia, e o papo de hoje é o Kybalion e os Sete Princípios Herméticos. Vamos mergulhar juntos numa obra bem misteriosa que promete entregar a chave para a gente entender e, quem sabe, até influenciar a própria realidade. Olha só, logo de cara o livro já nos dá esse aviso, criando um clima todo místico. Fica bem claro, né? O conhecimento hermético não era para ser espalhado por aí. Era uma sabedoria guardada só para quem estava genuinamente preparado para ouvir e compreender. Mas afinal, de onde vem toda essa sabedoria? A fonte é uma figura quase mítica, Hermes Trismegisto. Lá no Antigo Egito, ele era conhecido como o Mestre dos Mestres. Pensa só, considerado o pai da sabedoria oculta, o cara que fundou a astrologia e descobriu a alquimia. Uma verdadeira lenda. E os ensinamentos do Hermes, bom, eles formam o que a gente conhece hoje como filosofia hermética. E por séculos, essa doutrina foi mantida em segredo, sabe? Passada de mestre para discípulo, naquela tradição dos lábios aos ouvidos, bem longe dos curiosos. Agora, vamos entender como esse conhecimento tão antigo foi parar num livro. A ideia não era inventar moda, não. Era organizar essa sabedoria toda numa ferramenta. Uma ferramenta superpoderosa, uma verdadeira chave mestra para decifrar os mistérios do universo. E tá aí o propósito do Kybalion, dito por ele mesmo. O objetivo não é criar uma filosofia nova, mas sim nos dar a chave que abre as portas da nossa própria percepção. É uma forma de conectar todas as peças soltas do conhecimento esotérico. Agora preste atenção aqui que esse ponto é crucial. A gente ouve a palavra alquimia e já pensa, transformar chumbo em ouro. Mas o foco do Kybalion é muito mais profundo. A verdadeira arte hermética é a alquimia mental, a arte de transformar os nossos próprios estados mentais. E como é que essa tal de alquimia mental funciona? Bom, ela é toda baseada em 7 leis universais. 7 princípios que, segundo os hermetistas, governam absolutamente tudo no universo, do menor átomo que existe até a maior das galáxias. Então, esses são os 7 pilares, a tal da chave mestra, o mentalismo que diz que o universo é mente. A correspondência, aquela ideia famosa de o que está em cima é como o que está embaixo. A vibração, que nos lembra que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. A polaridade, mostrando que os opostos são só dois lados da mesma moeda. O ritmo, que governa o vai e vem de tudo. Causa e efeito, que basicamente diz que nada acontece por acaso. E por último, o gênero, que explica que a criação está presente em todos os planos. Vamos dar uma olhada mais de perto nos dois que são a base de tudo isso? O primeiro princípio, nossa, esse é talvez o mais chocante de todos. Ele diz que, no fundo, o universo não é material. Ele é uma criação mental. Tudo que existe, matéria, energia, tudo mesmo, faz parte de uma consciência universal, uma mente infinita que o livro chama de o todo. Essa frase resume tudo. É o coração do hermetismo. E o mais fascinante é como essa ideia, que parece simples, serve de base para todos os outros princípios. Porque, pensem bem, se o universo é mental, então a mente pode influenciá-lo. E aí que nasce a alquimia mental. Ok, o segundo princípio nos dá uma pista de como entender essa mente universal. Ele diz que existe uma harmonia, uma ligação direta entre os vários planos da existência, o físico, o mental e o espiritual. Eles são como espelhos um do outro. Esse é um dos ditados mais famosos do ocultismo. E não é à toa. Ele ilustra esse princípio perfeitamente. Se a gente entende os padrões aqui no mundo físico, a gente começa a ter uma ideia de como as coisas funcionam no plano mental e no espiritual. E o contrário também vale. Como o próprio Kybalion diz, estudando uma simples célula, a gente consegue entender um arcanjo. Então, vamos juntar as peças. Se o universo é mental e os planos se correspondem, como é que a gente usa isso na prática? É aqui que a filosofia vira ação. Vamos ver como isso se transforma na verdadeira arte hermética. E essa é a pergunta de US$1 milhão, não é? Porque conhecer os princípios é uma coisa, mas o verdadeiro objetivo do hermetista é usar esse conhecimento para se transformar, para se tornar mestre da própria vida. A resposta está na transmutação mental. É a arte de conscientemente mudar os próprios estados mentais. Isso é feito usando os outros princípios, por exemplo, o de vibração, para elevar a frequência dos pensamentos, ou o de polaridade, para transformar um sentimento ruim no seu oposto bom. É sobre dominar o próprio ritmo interior. Aqui nesse slide, a diferença fica bem nítida.
A alquimia que todo mundo conhece, de transformar metais, era vista pelos hermetistas como uma metáfora, uma alegoria. A verdadeira maestria, a grande obra, era a capacidade de transformar os próprios pensamentos e emoções, dominar o universo que existe dentro da gente. E para fechar, essa ideia é muito poderosa. O domínio não vem de tentar quebrar as leis do universo. Pelo contrário, vem de entender essas leis tão bem que se torna possível usar um princípio superior para superar os efeitos de um inferior. É deixar de ser só uma consequência das coisas para se tornar uma causa consciente. Usar a lei de causa e efeito a seu favor. Isso sim é maestria. Fica aqui a reflexão, então. Desde a ideia de um universo mental até a lei do ritmo que governa os altos e baixos da vida, qual dessas 7 ideias ancestrais parece conversar mais com a nossa percepção do mundo hoje em dia? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor, produzido por Joca Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papofilosofia@gmail.com.